Numa sala de reunião com 14 pessoas presentes, o nome de alguém foi apagado de um documento que ela havia construído sozinha durante 3 meses. Ninguém protestou. Ninguém perguntou nada. A decisão havia sido tomada antes mesmo de ela entrar na sala. E todos ali sabiam disso, menos ela. Esse é o tipo de coisa que acontece em empresas todos os dias, em silêncio, sem registro formal e sem consequência aparente. Aparente. Porque o que ninguém calculou foi que a pessoa cujo nome havia sido apagado ainda tinha, salvo no computador pessoal dela, cada dado, cada contrato, cada número que o diretor havia alterado antes de apresentar o plano como seu. E ela não foi ao RH. Não mandou e-mail com cópia para todo mundo. Não ameaçou ninguém. Ela esperou. E quando se posicionou, foram 4 linhas. Técnicas, frias e absolutamente devastadoras. Antes de continuar, se você já sentiu que seu trabalho foi invisibilizado dentro de uma empresa, deixa o like. Mais de 95% das pessoas que assistem a esse canal ainda não são inscritas. Se esses relatos fazem sentido para você, se inscreva e ative o sininho. Porque quem observa sem se posicionar, no corporativo e aqui, tende a ficar de fora quando a virada acontece. Fica até o final, porque o momento em que tudo desmorona para ele é mais silencioso do que você imagina. O e-mail chegou às 17h22, de uma terça-feira comum. Renata estava na mesa dela, no terceiro andar da Qualtrics, com os fones no ouvido e uma planilha aberta que já não fazia mais sentido nenhum para ela naquele momento. O remetente era Carla, assistente do diretor Marcus Dride. O assunto dizia: encaminhamento, arquivo final para o conselho. Ela abriu sem pensar 2 vezes e ficou parada. O anexo se chamava Plano Estratégico, Diretoria, Qualtrics, Voro Final, MD, PTX. Ela conhecia cada vírgula daquele arquivo. Tinha passado 11 semanas da vida dela dentro dele. O rodapé da primeira slide dizia: elaborado pela diretoria comercial, Marcus Dride. O nome dela não existia. Mas tinha sido apagado, como se nunca tivesse estado lá. Renata ficou olhando para a tela por uns 40 segundos sem piscar. Depois fechou o e-mail, tirou os fones do ouvido e foi buscar água. Mas para entender o peso daquele momento, você precisa voltar algumas horas. Naquela mesma tarde, Renata tinha sido humilhada na frente de 14 pessoas, numa sala de reunião que cheirava a café frio e ambição mal disfarçada. Era a apresentação do plano de reestruturação que ela havia desenvolvido, sozinha, convocada informalmente pelo próprio CEO, Heitor Almada, que estava desesperado com 2 clientes grandes ameaçando rescisão e o conselho exigindo corte de 18% nos custos até o fim do trimestre. Renata estava no terceiro slide quando Marcus Dride se inclinou na cadeira, cruzou os braços e disse, num tom que não precisava de volume para machucar: esse plano é imprevisível. Ninguém aqui vai assinar algo assim. Ele nem deixou ela terminar a frase. Declarou na frente de todos que a empresa não podia se dar ao luxo de apostas amadoras. A sala ficou em silêncio. Renata fechou o notebook. Renata saiu da sala de reunião com passos controlados. Aquele tipo de controle que você aprende quando trabalha anos num ambiente onde qualquer sinal de fraqueza vira munição. Ela voltou para a mesa, abriu o notebook e tentou retomar o trabalho como se nada tivesse acontecido. Foi quando percebeu que o sistema de BI não carregava mais. Tentou de novo. Mesma tela branca. Abriu o sistema de contratos. Acesso negado. Abriu a plataforma de relatórios de RH. Bloqueado. Ela não precisou ligar para o TI para entender o que tinha acontecido. Alguém havia revogado todos os acessos dela em tempo real, enquanto ela ainda estava guardando o notebook na bolsa lá na sala de reunião. Mais tarde, ela descobriria que a ordem havia sido registrada internamente às 14h37, no nome de Marcus Dride. Ele não tinha esperado nem 1 hora. O que Marcus não sabia, e esse é o detalhe que muda tudo nessa história, é que Renata tinha o hábito de exportar dados para análise local, não por precaução estratégica, mas porque o sistema de BI da Qualtrics era lento, e ela preferia trabalhar offline. Durante as 11 semanas de pesquisa, ela havia baixado relatórios, cruzado planilhas e salvo tudo no computador pessoal dela. Quando Marcus revogou os acessos,
Ele bloqueou a Renata do sistema, mas não conseguiu apagar o que ela já tinha na máquina dela. E o que ela tinha era exatamente o suficiente. Tinha os 3 contratos de fornecimento da área comercial. Tinha os logs de custo por período. Tinha os valores reais faturados. E tinha, sem saber ainda a extensão disso, a prova de uma discrepância financeira que Marcos vinha escondendo do conselho havia pelo menos 2 anos. Renata passou a noite seguinte na mesa da sala de jantar do apartamento dela, com 2 monitores abertos e uma xícara de café que esfriou sem ser tomada. Ela abriu o arquivo que havia recebido por engano e comparou, slide por slide, com a versão original salva localmente. O que ela encontrou não era só plágio, era cirurgia. Marcos havia mantido 94% do conteúdo intacto. A estrutura, os diagnósticos, as recomendações operacionais, até algumas frases inteiras que ela havia escrito. Mas em 3 projeções financeiras centrais, os números haviam sido trocados. Os valores reais que ela havia extraído diretamente dos contratos de fornecimento tinham sido substituídos pelos números que a área comercial reportava ao conselho. Parecia um ajuste técnico para quem não conhecia a origem dos dados. Para Renata, que havia cruzado cada linha daquelas planilhas, era outra coisa. A diferença entre os 2 conjuntos de números era de 2,3 milhões de dólares em custos, que simplesmente não apareciam em lugar nenhum nos relatórios oficiais. Foi nesse momento que ela entendeu que Marcos não havia roubado o plano por vaidade ou por preguiça. Ele havia roubado porque o plano dela expunha algo que ele precisava esconder. Ao cruzar os dados originais dos contratos de fornecimento, Renata havia descoberto, sem perceber na época, que 3 contratos gerenciados diretamente pela área comercial de Marcos tinham cláusulas de renovação automática que ninguém havia revisado desde 2019. E dentro dessas cláusulas, havia uma multa rescisória que jamais havia sido informada ao conselho. O valor potencial de exposição era de 4,1 milhões de reais. Marcos não havia interrompido a apresentação dela porque o plano era ruim. Ele havia interrompido porque o plano era bom demais e mostrava exatamente o buraco que ele havia cavado e tampado por 2 anos seguidos. Renata não dormiu naquela noite, mas não foi por ansiedade. Foi porque ela estava montando com calma cirúrgica uma planilha que organizava tudo o que ela tinha: os 3 contratos, as datas de renovação automática, os valores faturados versus os valores contabilizados internamente, e os e-mails de aprovação, todos assinados digitalmente por Marcos Drade. Ela não estava construindo uma acusação, estava construindo uma trilha. Cada dado que ela usou já era público dentro da empresa, já tinha passado pelas mãos dela de forma legítima durante a pesquisa. Ela não havia invadido nada, não havia pedido nada fora do protocolo, só havia guardado o que era dela. E agora estava organizando esse material com a precisão de quem sabe que uma hora alguém vai precisar encontrar o caminho sozinho, e que o seu trabalho é só deixar as pegadas no lugar certo. No dia seguinte, durante o horário de almoço, enquanto o andar comercial estava vazio e Marcos provavelmente comemorava em algum restaurante caro perto da Faria Lima, Renata abriu o e-mail corporativo e escreveu a mensagem mais importante da carreira dela. Eram 4 linhas. Sem acusação, sem drama, sem nome de ninguém. Ela solicitava formalmente a área de compliance e auditoria interna, com cópia para o departamento jurídico externo que atendia ao conselho, a verificação do registro de autoria e trilha de auditoria do plano estratégico, apresentado em 1403, alegando uma inconsistência técnica de versionamento que poderia impactar a validade do documento perante o conselho. O e-mail era tão técnico, tão frio e tão impecável que qualquer pessoa que o lesse entenderia que quem havia escrito sabia exatamente o que estava fazendo. E sabia também que não precisava gritar para ser ouvida. A área de compliance abriu um ticket interno ainda naquela tarde. O jurídico externo, seguindo o protocolo obrigatório, solicitou os logs do sistema de governança. O TI puxou o histórico completo de acesso e edição do arquivo. E foi aí que a máquina começou a andar sozinha, sem que Renata precisasse empurrar mais nada. O log mostrava com precisão clínica. O arquivo havia sido criado originalmente pelo login RV Caltrix,
Renata Voz, e editado pela última vez pelo login MD Comercial, Marcus Drade, sem nenhuma transferência formal de autoria registrada no sistema de governança, como exigia a cláusula estatutária da empresa para qualquer documento apresentado ao conselho. Marcus havia pegado o arquivo dela, trocado o nome no rodapé e apresentado para o conselho como se fosse dele. E o sistema havia registrado cada passo disso com timestamp, endereço de IP e histórico de versão. Ele havia destruído a carreira dela, usando a própria infraestrutura da empresa. E a própria infraestrutura da empresa estava agora destruindo ele. O jurídico externo, ao revisar os anexos do plano para validar a autoria, encontrou os contratos de fornecimento e encontrou a cláusula de multa rescisória que havia sido omitida dos relatórios do conselho. A exposição financeira de 4,1 milhões iares estava documentada, datada e assinada digitalmente por Marcus em cada renovação. O que era para ser uma verificação técnica de versionamento virou em menos de 48 horas uma investigação com 3 frentes simultâneas: adulteração de documento estratégico apresentado ao conselho, omissão de passivo contratual nos relatórios financeiros e revogação irregular de acesso de sistema como represália a uma colaboradora. Esse último enquadrado formalmente como ato de retaliação, com implicação trabalhista direta. Marcus havia cometido 3 erros graves e havia deixado rastro digital em todos eles. A auditoria, que deveria ser discreta e interna, vazou antes do fim do dia. Um diretor do conselho encaminhou o ticket para o CFO, sem perceber que o e-mail tinha destinatários além do esperado. O CFO convocou reunião emergencial para as 15 horas. Marcus foi avisado por um aliado interno e tentou agir rápido. Entrou em contato com o jurídico alegando que tudo havia sido um erro administrativo de versionamento e que estava disposto a corrigir a autoria do documento imediatamente. O jurídico informou, em resposta escrita e protocolada, que o processo já estava sob análise externa e não poderia ser interrompido ou revertido unilateralmente por nenhuma das partes internas. Foi nesse momento que Marcus Drade, pela primeira vez em 2 anos de domínio quase absoluto sobre a diretoria comercial da Celtrix, entendeu que havia perdido o controle. Não de uma negociação, não de uma reunião, do próprio destino dentro da empresa que havia passado meses tentando comandar. A diretoria começou a se fragmentar visivelmente ao longo da tarde. O grupo que orbitava Marcus foi se distanciando dele em câmera lenta, aquele tipo de abandono corporativo que acontece sem declaração formal. As mensagens que demoram mais para ser respondidas, os nomes que somem. Das cópias dos e-mails, as cadeiras que ficam vazias perto da dele nas reuniões de corredor. O grupo de Heitor Almada, que havia sido pressionado nos últimos meses pela articulação de Marcus para assumir a presidência executiva, percebeu a extensão real do problema. E percebeu também que a analista que havia sido dispensada de uma reunião na véspera havia, sozinha e em silêncio, desmontado em menos de 48 horas o esquema que nenhum diretor havia tido coragem ou capacidade de enxergar. O RH foi convocado às 16 horas de uma quarta-feira, que começou igual a todas as outras na Celtrix. Às 19 horas, 7 demissões por justa causa haviam sido assinadas. Marcus Drade e 6 membros diretos da equipe comercial dele, todos envolvidos na gestão dos contratos irregulares e na adulteração do documento. Demissão por justa causa num nível de diretoria não é só uma saída, é um registro permanente, formal e detalhado que precisa ser justificado linha por linha. E esse registro, antes que o TI conseguisse restringir os acessos ao servidor interno de comunicação, vazou para o grupo de e-mails geral da empresa. Em menos de 2 horas, todo o corpo funcional da Celtrix sabia o que havia acontecido. Não a versão oficial, não o comunicado frio que o RH prepararia na manhã seguinte. A versão real. A versão de que um diretor havia roubado e adulterado o trabalho de uma analista, escondido 4,1 milhões diários em passivo contratual, e sido derrubado por um e-mail técnico de 4 linhas enviado sem levantar a voz, uma única vez. Renata estava em casa quando o telefone tocou. Era Heitor Almada. Ele não começou com desculpa. Não começou com elogio.
Não começou com aquele papo corporativo ensaiado que antecede qualquer proposta importante. Ele foi direto. Perguntou se ela toparia assumir a coordenação do processo de reestruturação operacional da Qualtrics, agora com seu nome no documento, registrado no sistema de governança, com assinatura digital e trilha de auditoria completa. Renata ficou em silêncio por alguns segundos, não por hesitação, mas porque havia algo muito satisfatório em deixar aquela pausa existir. Ela disse que sim, e antes de encerrar a ligação, pediu com a mesma calma com que havia escrito aquele e-mail de 4 linhas, que o contrato fosse enviado por e-mail formal, com cópia para o departamento jurídico. Heitor concordou sem questionar. Ele sabia, naquele momento, exatamente com quem estava falando. Essa história não é sobre vingança. Não é sobre uma analista que venceu um diretor. É sobre algo muito mais silencioso e muito mais real do que isso. É sobre o que acontece quando uma pessoa que foi ignorada, roubada e descartada, decide não reagir com raiva. Decide reagir com precisão. Renata nunca levantou a voz. Nunca mandou e-mail em caixa alta. Nunca foi ao RH chorar ou ameaçar. Ela apenas guardou o que era dela. Entendeu o que estava acontecendo e fez a única coisa que ninguém esperava. Usou as próprias regras da empresa contra quem havia quebrado todas elas. E, se você já sentiu aquele peso de ver seu trabalho ser apagado, seu nome ser retirado de algo que você construiu, ou sua voz ser cortada no meio de uma sala cheia de gente que deveria te ouvir, então você sabe exatamente o que Renata sentiu naquela tarde de terça-feira. Se esse relato tocou em algo que você já viveu, ou que alguém próximo viveu, compartilha com essa pessoa. Às vezes a história certa chega na hora certa. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. E comenta aqui, embaixo, de qual cidade você está assistindo. E se você já passou por algo assim, porque esse espaço existe para isso.